Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais uma reflexão profunda. Na nossa análise de hoje, vamos adotar um tom bem sóbrio e equilibrado para explorar alguns conceitos realmente poderosos do professor Márcio Ueda. Nós vamos mergulhar no texto A Cura, lá do blog Jornada da Escrita. O nosso papo aqui é sobre a jornada de autoconhecimento, a busca pelo amadurecimento real e, principalmente, a forma como a gente encara as cicatrizes que adquirimos ao longo da vida. A ideia é olhar além da superfície, sabe? Compreender a verdadeira essência da nossa vivência humana. Ok, vamos mergulhar nisso. Pensa no seguinte, a linha de base da nossa existência, o nosso ponto de partida como seres humanos, é a pura vulnerabilidade. O texto original ilustra isso de um jeito muito poético. Ele diz que viver como um estrangeiro numa terra desconhecida, bem longe de casa e sem ninguém por perto para pedir socorro, é uma das maiores experiências que a gente pode ter na vida. E por que isso bate tão forte? Porque, tirando a nossa própria finitude, não existe enfrentamento mais real do que sobreviver por si mesmo. A gente precisa, antes de tudo, sobreviver a esse sentimento de desamparo, de medo absoluto, para só então conseguir construir uma resiliência genuína. Avançando para o nosso primeiro tópico, o reflexo da existência, a jornada do desamparo à força interior. Você sabe, dominar essa sobrevivência no mundo físico é justamente o que nos leva a entender a sobrevivência da nossa própria alma. E olha, essa é uma jornada coletiva, algo que todos nós compartilhamos. É fascinante ver como a nossa alma vai refletindo o mundo com o passar do tempo. No começo, o que a gente enxerga é só a escuridão da nossa própria ignorância. Um estado de cegueira mesmo. Aí, no meio do caminho, apanhando da vida dia após dia, a gente finalmente aprende a gerar nossa própria energia interior. E no fim, o grande objetivo é alcançar um sorriso, mas não um sorriso qualquer, superficial. É um sorriso autêntico, que se sustenta numa mistura super complexa de tudo que a gente viveu. Pelas experiências boas e, claro, pelas ruins também. O que nos leva à próxima etapa, as novas marcas do tempo. Como o mundo moderno esconde a nossa experiência. E aqui a gente esbarra num obstáculo enorme nessa nossa jornada de amadurecimento. Hoje nós vivemos numa época que faz de tudo para esconder as nossas verdadeiras marcas de vida. A tecnologia moderna, a nossa própria vaidade, tudo isso serve para apagar o nosso envelhecimento natural. As rugas, os vincos do rosto, os sinais de que a gente viveu. E ao apagar tudo isso, a gente corre o sério risco de não valorizar aquilo que conquistamos com tanta frustração e desilusão. O que nos obriga a parar e pensar, onde é que a gente pode encontrar as marcas da experiência numa pessoa moderna? Se o rosto já não mostra as rugas, se a postura é corrigida de forma artificial, será que hoje a experiência de vida está sendo medida apenas pelo nível de amargura de alguém, pelo ódio acumulado ou pela desconfiança extrema, ou talvez pelo completo descontrole emocional? É o tipo de tensão que nos força a olhar bem fundo para dentro de nós mesmos. E a coisa fica ainda mais profunda. A gente vive hoje confinado em bolhas digitais super restritas e ilusórias. Mas será mesmo que a verdadeira experiência de vida pode ser encontrada em prateleiras virtuais? A análise de hoje desafia diretamente essa ilusão de que a internet pode oferecer algum tipo de crescimento profundo e autêntico para nossa alma. Sabedoria, afinal de contas, não é algo que você coloca num carrinho de compras e consome na hora. E quando a gente encara as lutas da vida real, será que aquele calor humano que vem das telas digitais consegue mesmo acalmar a dor de quem sofre de verdade? Aqueles desafios físicos, emocionais, as perdas que doem na alma, a falta de dinheiro. Será que o brilho de um monitor conforta isso? É bem provável que não. As telas simplesmente não dão conta de substituir a presença física e a superação real dos nossos problemas. Chegamos então ao marketing de aparências, o sequestro do nosso reflexo. Olha só como essa engrenagem funciona na prática. Quando a gente não sabe lidar com aquele desamparo natural, a gente fica super suscetível a consumir soluções artificiais vendidas por aí. E a mecânica desse sistema é super objetiva. O passo 1 é criar uma necessidade que nem existia. O passo 2 é legitimar essa necessidade, espelhando ideologias para que tudo pareça absolutamente essencial. E o passo 3 é a consolidação, feita pelos algoritmos, customizando a ilusão perfeitamente para cada um de nós. É um sistema desenhado para sequestrar o nosso reflexo. Simples assim. E isso ilustra brilhantemente o contraste absurdo entre esses dois mundos. De um lado a gente tem esses ciclos falsos, algoritmos, o consumo puro, a vaidade, do outro as nossas verdadeiras e profundas necessidades. A nossa busca por experiências que importam, virtudes humanas genuínas, valores éticos. O autoconhecimento de verdade exige que a gente largue mão desse ciclo de aparências e passe a nutrir a nossa essência através da vida real. O que nos traz para suor, sangue e lágrimas. O caminho sem atalhos. Aqui a gente precisa ser bem direto. Não dá para pular etapas. Não tem como amadurecer só assistindo a um vídeo de 1 minuto ou lendo um resuminho gerado por inteligência artificial. Estar pronto para a vida exige um esforço profundo e muito concentrado.
exige suor, sangue e lágrimas. E vamos entender isso direito. O suor aqui é aquele esforço mental e físico silencioso. É o trabalho duro que a gente faz sem plateia, sem espectadores, bem longe da validação e das palminhas das redes sociais. Então, o ponto crucial é o que vem em seguida: o sangue. E veja bem, não estamos falando de se machucar fisicamente. Estamos falando de dignidade, de honra. É a nossa recusa absoluta em aceitar a nossa própria desvalorização só para levar alguma vantagem barata. É não comprometer o nosso valor. Por fim, as lágrimas. E não são lágrimas de desespero não, tá? São aquelas lágrimas derramadas nos momentos de vitória interior, de superação genuína, de uma conquista pessoal muito autêntica. São essas lágrimas que finalmente trazem pra gente um sentimento profundo de pertencimento. E assim chegamos à nossa parte final, a cura pela verdade, aceitando as marcas da vida. Para amarrar toda essa nossa conversa, a gente entende que a grande cura não é fugir das dificuldades. A cura é abraçar com toda a força as cicatrizes reais que ficaram marcadas na nossa alma. Quando a gente se liberta dessa vaidade das telas, a gente se reconecta a um plano maior. Deixamos de lado aquela construção frágil do ego e passamos a ser uma manifestação viva de sabedoria. Então fica aqui a grande pergunta para você levar para o seu dia. O reflexo que você tem projetado no mundo é só mais um projeto de vaidade ou é a verdade absoluta da sua alma? Que a gente tenha sempre a coragem de olhar muito além da tela brilhante do celular e abraçar com muito orgulho as marcas autênticas da nossa própria vida. Um forte abraço e até a próxima reflexão.